Olá! Tem uns dias já que eu gravei o último vídeo. Provavelmente pra vocês tem 1 ou 2 semanas, não sei ainda bem como que eu vou fazer isso. Mas algumas coisas do último vídeo me fizeram pensar e eu resolvi trazer algumas questões, assim. Porque, de alguma forma, eu coloquei da dificuldade que se coloca de produzir algo sobre si a partir de si. E que te implique, que de alguma forma você esteja ali naquela produção. Isso me fez pensar um pouco sobre como é mais fácil para mim fazer algo pro outro. E talvez, e aí isso me veio assim um pouco, porque talvez não seja assim para todo mundo. Talvez para algumas pessoas seja muito mais fácil fazer para si do que fazer pro outro. E isso é até interessante se pensar assim, né? Pra quem que é mais fácil de um jeito e pra quem que é mais fácil do outro, por quê, como que isso se deu, tem em termos de constituição psíquica. Depois que eu fiz aquele vídeo, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, sobre como que pra mim é muito mais fácil quando eu tenho que fazer algo pra uma outra pessoa, ou não necessariamente para uma outra pessoa, mas que eu tenho que endereçar ela. Então, por exemplo, a faculdade. Eu tenho que fazer um trabalho para um professor, né? Pós-graduação, a mesma coisa. Eu tenho que endereçar, eu tenho um compromisso, às vezes eu tenho uma data limite. Uma série de coisas que eu tenho que fazer pro outro. Eu tenho que endereçar aquilo ao outro. E pra mim isso é muito mais fácil do que quando eu me proponho a fazer isso pra mim mesma. Então, por exemplo, é muito mais fácil eu entregar um trabalho da pós, ou né, na época de faculdade, da faculdade, do que me propor escrever um trabalho pra mim sobre algo que eu estou estudando. É como se eu não visse sentido em algo que eu faço pra mim. E eu me dei conta disso principalmente com a questão da escrita, porque eu tenho participado de 2 oficinas. Uma é um pouco mais fixa, vamos colocar assim, ela acontece direto, toda semana e tal, e a outra é com a mesma pessoa, mas eu já participei de várias atividades diferentes com essa mesma pessoa. Então, de alguma forma, sempre ficam essas 2 oficinas pairando assim na minha vida, pelo menos nesse ano de 2020. E aí eu me dei conta de que pra mim é muito mais fácil sair textos interessantíssimos quando eu tenho, sei lá, vamos supor, às vezes eu tinha até domingo de noite pra entregar um texto pra uma dessas oficinas, e eu no domingo sentava e vomitava alguma coisa ali e saía alguma coisa. Porque eu tinha que entregar aquele texto. E não era só sair alguma coisa tipo, tenho que entregar, pronto, acabou. Não, de fato saíram coisas muito interessantes, coisas das quais eu me orgulho. Textos assim, que de fato não sei nem como é que saíram de mim. E aí eu fiquei pensando o quão mais fácil pra mim é fazer isso que eu tenho que endereçar pro outro. E eu não sei por quê. Honestamente, porque não é uma questão de tipo assim, nossa, eu me sinto obrigada a fazer isso pra alguém. Não é isso, sabe? Porque eu não sou desse tipo de pessoa que não consegue virar e falar, não dou conta, não consigo. Eu não sou essa pessoa. Pra mim é muito tranquilo virar e falar pra alguém, olha, não dou conta de fazer isso, arruma outra pessoa, não vou conseguir te entregar no tempo certo, se vira. Eu sou muito tranquila com isso, sempre fui. Não tem problema de falar não. E aí, isso tudo me fez pensar, na hora que tudo isso me veio na cabeça, me fez pensar um pouco sobre algumas coisas que eu tenho observado das pessoas falarem na internet na quarentena, que eu achei extremamente interessante. Por exemplo, muita gente falando assim, não uso mais roupa, né, de sair. A videochamada é só daqui pra cima, então eu boto uma blusa e de pra baixo é pijama. Inclusive é o que está acontecendo nesse exato momento. Daqui pra baixo é pijama. E por exemplo, outras coisas. Parei de pintar cabelo, parei de fazer unha, parei de me depilar, parei de... Várias pessoas falando de coisas que parou de fazer durante a quarentena, justamente porque tá ficando em casa. E isso é muito interessante de observar o que a gente faz pra gente e o que a gente faz pro outro. E, por exemplo, depilação pra mim nunca foi uma questão pro outro. Sempre foi pra mim. Assim, é algo que me incomoda, é algo que eu gosto de fazer pra mim. Mas, por exemplo, maquiagem é algo que eu faço pro outro, mas de uma maneira muito específica. Por exemplo, nos últimos meses, antes da quarentena,
eu não tava me maquiando pra ir trabalhar. Eu tava deixando minha pele respirar, tava sentindo que minha pele tava cansada, então eu passava um creme. No máximo que eu passava era um blush e às vezes um batom, porque eu sou muito branca. Então, dependendo do tipo de época que tá, eu pareço uma morta-viva se eu não passo pelo menos um blush pra ficar com alguma cor. Mas assim, é uma questão minha. E aí, isso teve um efeito, assim, sabe? Porque aí quando eu me maquiava, eu tinha completa noção de que aquilo... Claro que era pra mim, porque eu me sentia bem e tal, mas é porque eu queria sair, eu queria, né, mostrar alguma coisa diferente, assim como a gente se arruma, né, coloca uma roupa diferente e tal. Eu queria sair, eu queria fazer isso para o outro. Tá tudo bem. E aí é que é o ponto, eu acho, assim, de pensar o que a gente faz pela gente, o que a gente faz pelo outro, por que disso, se esse fazer pelo outro é no sentido de uma obrigação, do estilo eu tenho que fazer isso para então ter algo, sei lá que algo é esse, que aí vai variar de cada um, ou se é algo consciente, de tipo assim, olha, eu estou escolhendo fazer isso para o outro. Eu quero ficar bonita para o outro, eu quero qualquer coisa para o outro. E assim, acho que tem um discurso muito hoje em dia de que isso é errado, de que fazer algo pro outro é errado. E eu acho isso muito complicado, porque a nossa relação ela se dá com o outro. A gente vive com o outro, a gente vive em sociedade. Então, assim, eu acho que tem um limite aí entre se permitir fazer algo para o outro, de fato se mostrar, de construir uma imagem que, na verdade, é pro outro e tudo mais. E um limite acaba ultrapassando, que é quando isso faz sofrer. Quando você faz pro outro, apesar daquilo te machucar. E aí eu acho que já é um pouco diferente do que isso, assim, né? De se maquiar pro outro. Não necessariamente só pra si. Sabe? E eu acho que a quarentena tá dando uma oportunidade muito interessante de observar isso, assim. O que você para de fazer e o que você não para de fazer. Por que você para de fazer e por que você não para de fazer. Então, por exemplo, unha. Unha foi um negócio que já tem uns 2 ou 3 anos que eu não tenho o hábito de fazer com frequência. Porque eu não tenho tempo, eu não tenho saco. Eu não gosto de pagar pra fazer unha, me incomoda, não gosto, acho um dinheiro desperdiçado. Mas, por exemplo, pintar cabelo é uma coisa que eu faço, que eu gosto, mas que na quarentena eu não tô fazendo porque eu acho um desperdício de tinta. Ninguém vai me ver, sabe? E não me incomoda eu estar com raiz de uma cor um pouco diferente, assim. Não faz muita diferença pra mim, eu gosto que os outros me vejam com o cabelo pintado. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Mas aí, quando eu paro pra pensar nessa questão da produção, que foi o tema do vídeo anterior, eu fico pensando se não tem algo aí do porquê que é tão mais fácil quando eu me endereço ao outro. Não no sentido de, tem alguma coisa errada, não é isso. Mas por que será, sabe, que pra mim é tão mais fácil fazer algo, produzir algo que diga de mim, que era o tema do vídeo anterior, né? Quando tá endereçado. E quando não tá interessado, é de uma impossibilidade, assim, real, paralisante, física. E eu não sei por que disso, sabe? Isso é muito doido. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem pra outras pessoas isso é muito diferente. Porque, assim, imaginando até assim, coisas que eu já ouvi de amigos e tal, de que às vezes quando tem que endereçar o outro, é mais difícil, porque tem aquele medo do julgamento, tem aquele medo do que o outro vai achar, tem aquele medo disso, assim, sabe? De não cumprir com uma expectativa daquele outro. E que também é uma questão, né? É difícil, assim. E que às vezes pra si vai ser mais fácil porque desrespeita a si mesmo. Só aquela pessoa vai. Talvez aquilo não seja colocado num público, né? Pro público. E seja uma construção tão particular e íntima que não tem esse nível do julgamento, sabe? E aí aquilo acaba se tornando mais tranquilo para aquela pessoa. Mas eu não experiencio as coisas dessa forma. Pra mim é diferente. E é tão interessante pensar, né, como é que pode a mesma questão ser tão diferente para tantas pessoas. E isso, assim, só 2 tipos de situação que eu tô pensando aqui agora. Mas talvez tenha pessoas que produzir qualquer coisa vai ser difícil. Ou talvez tenha pessoas que produzir qualquer coisa vai ser fácil. Ou, não sei, assim, sabe? Mas eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. O que a gente faz pela gente, o que a gente faz pro outro, o que isso implica, o que isso diz a nossa relação com o outro, o que diz a nossa relação com a sociedade, o que diz a nossa relação com a gente mesmo. E pra mim é muito doido pensar sobre isso. Enfim,
Acho que é isso, não tem nenhuma conclusão pra esse vídeo. Não pretendi que tivesse, mas vocês já pensaram sobre isso? Tipo, como que isso se dá? E como que isso é pra vocês? Não precisa responder aqui embaixo não, é só uma pergunta retórica, mas se quiser também pode responder. Eu acho que é isso. Não sei se eu tenho muito mais o que falar sobre isso, mas eu queria falar sobre isso. Bom, então tá. Até a próxima.